Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá! Olá, bom dia. Bom dia, Matilde. Pronto, antes de mais, queria agradecer muito a tua presença aqui no Dou a Minha Palavra, um podcast e videocast da Algures, onde entrevistamos artistas e pessoas que nos inspiram e que também trabalham connosco, que é o que foi o caso, né? Que tivemos uma colaboração muito bonita. Muito obrigada, eu agradeço imenso o convite. Eu começo sempre uma pergunta super difícil, que é para não haver cá aquecimentos, que é: quem é a Matilde real? Sempre que me perguntam o que é que eu sou, eu nunca consigo responder. Eu percebo. Normalmente, eu nem consigo responder bem o que é que eu faço, mas, quem é a Matilde? Vou responder o que é que eu faço. Eu estou muito ligada às palavras e à escrita e ao trabalho com comunidades e, gosto de explorar as palavras com o seu potencial artístico com as pessoas com quem trabalho, ditas e escritas, e a sua relação com as histórias e com a natureza, e não sei muito mais sobre quem é que eu sou neste momento. Nós vamos descobrir agora nestes momentos aqui de conversa. Sim, é sempre uma pergunta super desconfortável, na verdade, não é? Péssima. É péssima, péssima para começar, mas coloca-nos logo aqui num lugar de mesmo difícil definir, não é? E eu sinto É um que mistério. completamente. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui para o Dou a Minha Palavra. E a preparar esta conversa que nós estamos aqui a ter, eu tive imensas dificuldades e talvez tu sejas a pessoa com quem eu tenha mais intimidade, de trabalho. Trabalhámos durante vários meses juntas e eu tive mesmo dificuldade em preparar esta conversa e a perceber, para onde ou quem és tu, porque realmente és uma pessoa super, Confusa. multifacetada, não é? Não, multifacetada, multifacetada, sim. E, tu sentes que és misteriosa? Se é isso que eu passo aos outros ou se é isso que eu sou para mim? As 2. Eu acho que em relação a mim, sim, há uma grande parte que eu e talvez seja a mesma resposta para mim e para fora, que acho que há uma parte que também em toda a gente que se resguarda, Uhum. e é super fértil essa parte, e é tipo um animal selvagem que nunca foi identificado nem classificado. E eu espero que continue assim, mas também pode dar muito trabalho, hum, do ponto de vista social e também de direção, de escolhas, o que é que eu quero, fazer essas perguntas todas que nós nos vamos fazendo ao longo da vida e até agora elas continuam o mesmo mistério desde quando eu era criança. Claro, claro que sim. Olha, por falar em criança, de onde é que tu vens? Conta-nos assim um bocadinho de qual é assim a tua biografia. Então, eu nasci em Lisboa e cresci entre Oeiras e Lisboa. Vivi a minha infância em Oeiras e depois cresci entre os 2. Sempre a sair muito para o campo e para a natureza com a minha família. Tenho uma relação forte com o sul de Portugal, com Odeceies, onde eu vivo agora e onde vou desde criança passar férias. Todos os verões eu passava lá e depois de há 3 anos para cá decidi ir viver para lá, para uma casa no monte. Mas se me perguntarem de onde é que eu sou, eu acho que a resposta mais imediata é Oeiras.
Ok, E lá com a minha família que vive assim, todos perto uns dos outros. ok. Tu fizeste, agora assim, fazendo um pulo gigante na conversa, tu estudaste na Faculdade de Letras, depois vais para Londres, depois, enfim, conta-nos um bocadinho desse percurso académico e de como é que foi este caminho até à escrita. Ou se a escrita já veio antes, como Uhum. é que é esta linha cronológica? Então, eu estudei na Faculdade de Letras, estudos artísticos, artes do espetáculo, Uhum, e aí fiz um ano em Inglaterra, a meio. O ano do meio foi em Inglaterra, foi numa cidade chamada Coventry, mesmo no centro de Inglaterra. Tipo, a cidade mais longe do mar de Inglaterra. Depois louca. E depois voltei para fazer o terceiro ano e depois fui para Londres um ano a seguir e ia para um mestrado na Universidade de Goldsmiths, que se chamava Performance e Antropologia, ou seria, eu já nem me lembro bem do nome desse curso, porque eu cheguei lá no primeiro dia e sentei-me e havia mais 10 pessoas que estavam a fazer esse mestrado e eu, no momento em que me sentei, percebi que estava no mestrado errado, no primeiro dia de aulas. Então dei um sprint e tinha visto a apresentação de todos os outros mestrados e havia um que de repente eu senti isto, que era teatro aplicado, que é teatro com comunidades, para educação e para intervenção política, social. Então dei um sprint pelo corredor até ao gabinete da outra professora e tipo, avalanche, torpedo, disse-lhe: "Por favor, deixe-me estar no seu mestrado", e ela não teve hipótese de dizer que não, ela admitiu-me logo sem eu fazer exames, sem nada, por causa da da decisão super assertiva de ter feito. E então acabei a fazer, teatro para intervenção, social. Só que a escrita sempre esteve lá, desde que eu sou criança, hum, que escrevia poemas e pequenas coisas, e sempre foi muito motivada pelos meus avós, pela minha avó, sobretudo, que os meus 2 avós, que são grandes amantes de poesia, e declamávamos muito poesia e eles motivavam-me imenso a escrever e apresentaram-me imensos autores que são as referências para mim. E eu fui sempre escrevendo paralelamente à minha formação. E depois isso começou-se a misturar de uma forma que ainda estou a descobrir como é que vai ser, como é que é. uhum. Que lindo. Tu fizeste neste teu mestrado, que eu acho que dialoga muito com o que acabaste de dizer, uma tese que se chama Utopia, a relação entre o teatro, a utopia e a atitude de brincadeira. Sim, a tese chamava-se o título da tese era Brincadeiras Utópicas. Uhum. Como é que nós podemos criar, através do teatro, e através da brincadeira, cidadãos mais ativos no seu meio. Sim, em É, que as três principais, as três principais palavras eram a utopia, a brincadeira e o teatro. E a ligação entre essas três coisas. Como é que, nesse ano em que eu estive em Londres, eu apaixonei-me imenso por jogos. Passei o ano inteiro a jogar jogos de teatro e não só. E também pela ideia de regra. Como é que as regras de um jogo podem ser alteradas e subvertidas para que esse jogo transborde de si próprio e se torne parte da vida e possa ser também um motor de desequilíbrio das relações e do espaço público. E como é que pode ser um espaço utópico também? Como é que estar dentro de um jogo, que pode ir desde um jogo de tabuleiro até a um jogo a uma peça de teatro, porque play em inglês, playing an instrument, de peça teatral e playing a game, é tudo a mesma palavra. Então essa palavra é super carregada de alegria, tem um grande potencial para alegria e, e vida e dança. Então eu quis perceber como é que
através dos jogos, se conseguem criar espaços utópicos e zonas utópicas temporárias, porque as utopias são sempre temporárias, que depois afetam o meio onde se inserem, a sociedade onde se inserem. E uma das grandes referências e pessoas que eu conheci que me inspiraram para escrever isso, uma delas foi a minha madrasta, a companheira do meu pai, que é especializada em utopias. A área de pesquisa dela é as utopias literárias e concretas também. Comunidades que se auto-intitulam comunidades utópicas e intencionais, e ela explora-as e estuda-as. E depois, outra pessoa que eu conheci durante esse ano em Londres é uma artista que se chama Anthea Moyes, que é sul-africana, e eu conhecia num festival na Dinamarca, que ela abriu esse festival, e ela é uma artista que atua no espaço público, muito em Joanesburgo, fez muitas performances em Joanesburgo, através da ludicidade e do jogo, em que, por exemplo, ela praticou durante 3 meses, tipo 9 modalidades diferentes, desde danças de salão, futebol, xadrez, canto coral. Durante 3 meses praticou estas coisas todas intensivamente e no fim desses 3 meses desafiou equipas profissionais para uma competição. Em que era ela num estádio, ela contra uma equipa de 11 jogadores profissionais de futebol. Uhum. E faziam um jogo e a única regra é que eles tinham de estar a jogar a sério. Eles não podiam estar a facilitar-lhe o jogo. E ela, obviamente, que perdeu, só que o que é que isso gerou para além dessa perda? E o que aconteceu por acaso nesse jogo foi que imensa gente que a foi ver, ela encheu um estádio, imensa gente que a foi ver, fez-lhe uma surpresa e tiraram camisolas com o seu nome e juntaram-se à equipa dela. E a equipa dela ficou com 40 pessoas. E perderam a mesma, mas é sobre a arte de perder e o que é que o jogo, o que é que mudar as regras desse jogo acrescenta às relações e à vida. Que lindo. Então o prazer faz parte da tua prática? Sempre, sempre. Espero que não há nada, não se pode fazer nada sem prazer, Sim, até as dificuldades, espero eu, nunca fazer nada sem prazer. sim. Olha, o teu trabalho e esta questão da escrita e das comunidades e da utopia passam por também na prática, não é? Concretamente, hum, tu danças aqui em vários lugares, não é? Desde trabalhares como me contaste, como operadora de um carrossel, a fazeres arte e comunidade na Cova da Moura, festivais que tu participaste, portanto, enquanto performer, também o trabalho que fizeste com refugiados em Londres e, e depois mais recentemente, podemos falar mais recentemente destes últimos 3 anos que tens desenvolvido aí trabalho aí em Odmira. Mas estes lugares todos de performer, ao mesmo tempo escritora, ao mesmo tempo arte educadora, como é que eles dialogam uns com os outros? É uma ótima pergunta, porque eu acho que neste momento está a dar-se eu estou a fazer uma escolha, mais para a escrita e continuo a adorar, e ser intérprete também e dar aulas e workshops também, mas a escrita está a ganhar uma relevância, está a ganhar vida própria. E se calhar não é bem uma escolha, se calhar estou só a ver, a testemunhar o que é que está a querer acontecer, e é isso. Mas nestes últimos anos eu sempre variei muito, viajei muito entre vários papéis e acho que eles
espero que eles se complementem, essa é a minha fé, que eles se alimentem uns aos outros. E eu acho que sim. Só que ser intérprete é dá-me imensa alegria, imenso prazer, mas eu acho que é porque eu quero muito participar nas coisas. Há sempre uma parece às vezes um bocado polarizado, mas se calhar não é assim tanto, de escolhas que eu quero fazer ou de pratos que eu ponho na balança, que é: eu quero ter perspectiva sobre as coisas ou eu quero participar nas coisas? Uhum. E para mim pesa muito mais sempre participar e querer entrar e meter as mãos na massa e estar a dançar com pessoas e dizer e rir e pôr e oferecer o corpo às situações. E então eu acho que vem daí o prazer em interpretar e em entrar em espetáculos. Acho que não é tanto por uma coisa virtuosa, nem perseguir uma arte super profunda, sim, mas é outro tipo, é estar com as pessoas, é estar ao lado das pessoas. E eu acho que isso também é possível através de outras formas, neste caso a escrita, Uhum. de pensar com as pessoas, de inventar histórias, de todos juntos criarmos em conjunto. E então acho que tenho-me interessado mais por aí agora recentemente. Sim. Hum, é interessante pensar, não é, que a escrita parece um lugar mais, solitário, mas eu sei que que no teu caso, apesar de a prática da escrita, a questão de agora vou escrever, ser de facto, sozinha, não é, mas o teu processo é um processo colaborativo, um processo que tu vais, beber a várias relações, não é? Não Uhum, só a relação com as pessoas, a relação com o grupo, mas a relação com os objetos, as relações com os ambientes. Ah, uhum. conta-nos um bocadinho ali sobre essa prática. E sim, eu não quero nada ser solitária, que a escrita seja um processo solitário. E, eu, gosto muito de quando as pessoas se misturam e quando a vida e as histórias e as relações entram todas para dentro da escrita. Só que agora, recentemente, uma das coisas que eu tenho estado a procurar é como é que se acaba com esta ideia de autor, como é que se acaba com a ideia de autor e como é que isso pode espalhar-se a um grupo de pessoas ou a uma comunidade. Uhum, E então é essa ideia da escrita, sim, haver um- uma parte que se resguarda e que é de pensamento sozinha, e talvez aí também esteja esse mistério de onde se vai beber, essa coisa super misteriosa. E, hum, mas o que me interessa é que isso depois transborde e que isso comunique uhum, e que seja uma fonte não de solidão, mas de comunidade. uhum. É uma prática de utopia. Acho que sim, acho que pode ser tudo uma prática de utopia. Acho que sim, a utopia é uma atitude que está em tudo, mas não como um fim passivo, não como uma coisa, que está lá longe e hum, não se pode nunca alcançar, mas como uma forma de nos fazer andar. Tu vês como, tipo, agora desta conversa, não é? A utopia e a brincadeira como assim um filtro para levar a vida. Sim, um filtro, talvez um motor. Sim, Sim, um motor que nem precisa de ser muito consciente, porque acho que há muitas pessoas que fazem isso sem lhes dar o nome de utopia ou brincadeira, sim. mas foi a forma que eu arranjei para perceber melhor um bocadinho o que é que se passava, mas não tem necessariamente sequer de ser por essas palavras. Acho que hum, acho que é uma quando as pessoas entram verdadeiramente numa atitude lúdica e elas iluminam-se. Hum. Elas ficam cheias de luz e essa luz, que é tão palpável às vezes, é uma força muito grande e não cabe
e é também muito selvagem, porque não pode ser classificada ou contida, mas Não obedece às regras sociais, por isso selvagem, não não é? obedece, não obedece. Exato. É muito livre e se calhar tem participação e perspectiva ao mesmo tempo. Sim, 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 sim. Olha, acho que já falámos um bocadinho disto, mas pronto, acho que voltar aqui a este tema que é o teu trabalho artístico, não é? A condição do teu trabalho artístico está ligada a esta poética que é política. Né? Falámos na participação, falámos do lúdico, das utopias, mas tudo isso é político. É? Tu tens essa consciência política nos teus textos ou é uma consequência de do que falámos até agora? Dessa importância, ou seja, tu percebes assim, ok, o meu trabalho é político e isso é um ponto que está sempre presente, ou é ao contrário, eu faço isto, olha, isto é. Entendes a pergunta? Sim, entendo. Ah, sim, está sempre lá, mas não é numa atitude de agora vamos ver o que é que eu posso dizer politicamente sobre isto. Uhum, uhum. É mais, há uma intenção de base na maioria dos projetos, há uma intenção de base que é política e que está completamente embrenhada nos lugares onde eu trabalho e que tem a ver com as dinâmicas sociais que operam Sim. lá. E depois, tendo lá essa intenção e conhecendo os contextos onde eu estou. Agora estou a falar mais especificamente da arte participativa e do trabalho com comunidades, e de escrever para essas comunidades. Há uma série de assuntos que começam a vir à superfície, super urgentes e Uhum. óbvios, e esses assuntos são muito políticos, sempre. E então basta escrever sobre eles, a saber aquilo em que se acredita e para onde se quer ir, e a política vai lá estar. Acho que não é preciso ir diretamente à procura dela ou diretamente à procura de uma tese para saber aquilo que se quer dizer, mas isso vai transparecer, vai-se pressentir também, através da poética. Yeah. Mas Através eu sinto um bocadinho no teu trabalho que acaba por ser quase um, um desmascarar, não é? O teu trabalho em prisões, com os refugiados, com os migrantes, é como se basta visibilizar para acontecer arte política. Ou seja, tu sim, tens, não é? eu acho que basta haver um encontro. Basta Uhum. haver um encontro entre diferenças e isso já causa política. Sim. Quando não também é isso, um dos valores de estar com o outro e da comunidade é que a política está lá, latente, e não só, está mesmo, está muito presente e muito, hum, forte sempre que há um encontro, porque isso vai gerar dinâmicas e vêm coisas à superfície que depois ficam flagrantes nas relações e nas diferenças culturais e sociais e de valores. hum, e isso é terreno super fértil, sempre. São terrenos também muito sensíveis, não sentes como o encontro de culturas, ao mesmo tempo que é uma potência, é um terreno sensível por desconhecimento, por ignorância nossa, ou ignorância mútua dos códigos culturais. É o infinito, é infinito. Exato, É um desdobramento infinito de detalhes sim, que são portas minúsculas para mais infinitos. Hum, exato. e nunca, hum, sim, nunca se chega ao fim do que é que tu podes descobrir sobre o outro e sobre.
a sua língua, os seus costumes e também as coisas mais íntimas e misteriosas e interiores, que é o grande mistério da pessoa que se tem à frente, sempre. Mas aí voltamos ao início, aí a linguagem lúdica é transversal, universal e comunicativa, não é? Sim, 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 sim. É uma Acho chave. que eu acredito muito nisso, que, o corpo a corpo, eu gosto e que estar ao lado do outro no mesmo espaço, pronto para um encontro, e se puser uma atitude, lúdica, pode não ser através de um jogo, mas pode ser através de uma dança ou de uma música, da arte, Uhum, isso faz surgir muita coisa, faz surgir imensa coisa. Sim. uhum. Acho que podemos falar agora um bocadinho dos últimos anos, com o teu projeto, com o projeto no qual trabalhas no Lavrar o Mar e no Boeing, que é um projeto que acontece já há 3 anos, não é? Em Odmira, Há 2 não, anos, há 2 anos, há 2 anos, e que trabalha muito com migrantes e, enfim, com vários artistas e que tem a singularidade também de ser um projeto ao longo do tempo, não é? Não é criar um espetáculo e há um recorte de vamos criar um espetáculo, mas é um processo que dura um ano inteiro e que depois culmina de facto com um espetáculo. É, isso é um exercício de utopia, é um exercício de pôr em prática de facto tudo o que a gente tem vindo a falar nesta conversa. é completamente um exercício de utopia e de pôr em prática, e é um exemplo perfeito também de como, a utopia, quando passa para a vida real, pode não ser nada romantizada, que não é nada, não é nada romântica às vezes, que nós imaginamos estas palavras super, axiais e fundamentais do trabalho em comunidade, que são a integração e o encontro e a alegria e o prazer, e isso está lá tudo, só que às vezes também há pulgas e piolhos e doenças e violência, hum, e é um embate muito forte com, aquilo que se quer e aquilo que se sonha, e às vezes, viver aquilo que parece muito longe, trazê-lo para cá, para aquilo que nós queremos viver e a utopia que nós queremos viver, às vezes acontece em momentos presentes do presente, e isso é maravilhoso, mas não é sustentável, isso não pode ser sempre assim. Tem de haver bolsas de tempo onde isso acontece, e às vezes o resto pode ser muito duro também, ver a realidade em que vivem as pessoas com quem nós trabalhamos e, e também a verdade dura de que a arte é uma coisa fundamental para a saúde e para a expressão, e é mesmo fundamental, e estas pessoas têm essa, ficam com essa percepção também, muitos dos participantes com quem nós trabalhamos, mas se não houver uma casa, e se não houver comida, e se não houver o mínimo de segurança para com que se viver, então não se consegue fazer mais nada. E às Sim, vezes, às vezes o nosso trabalho passa por assegurar, é um trabalho também social, passa por assegurar o básico. sim. E aí não se pode estar muito a pensar em utopia também, apesar de que ela continua a ser útil, mesmo para essas No situações. fundo, é o que move, não é? No fundo, é o que te move pensar numa utopia, é o que move para ser capaz de garantir o básico. Porque se esse bichinho não tivesse sempre presente, não havia essa necessidade, digo eu. Sim, quer dizer, era avassalador, era um assunto imobilizante, era um Exatamente, assunto que valia a pena abordar, porque o trabalho é tão grande, sim, hã, e tão megalómano, que sem um bocado de loucura não se consegue, não fica separado. claro, claro. Conta-nos um bocadinho, eu peço desculpa. Coisa, Diz. tu
qual é que é porque eu não estava à espera de falar sobre esta palavra utopia, ela tem ganho imensa importância na Sim, conversa. sim, pois é, pois é. A tua relação com a utopia no teu trabalho? E estás a virar o jogo. Isto é Vai ser curtinha, Mas eu mas acho que é uma coisa subliminar, ou seja, que está lá sempre. Ou seja, é como se não houvesse, eu não penso nisso diariamente, eu não, teorizo, mas, hã, sei que é aquilo que me faz mover. Ou seja, se eu não acreditar que, hã que é possível, através do meu trabalho, da minha prática, dos espetáculos, do meu trabalho diário, mudar, hum, não faria, não é? Se houver um momento aqui na minha vida que eu diga assim: epá, esta prática artística não está a pôr uma pedrinha no charco. Então talvez, se calhar, o meu trabalho artístico já não faça grande sentido. Agora, não é uhum. uma coisa super mega consciente, "Ai, a minha utopia é não sei o quê". Não, é uma Sim, se coisa calhar ainda bem, não tem nada a ver. não, está Sim, subliminar não, sempre. Então, acho que hã, sim. e até podemos falar um bocadinho, não é, o trabalho que nós fizemos juntas, fizemos um espetáculo que se chama O Tempero, a Matilde escreveu, entre várias discussões, colaborações, e eu dirigi o espetáculo, e de facto, por exemplo, no Tempero é muito, muito, muito evidente, hã, é um espetáculo de teatro, não teve nenhum processo destes que nós estamos a dizer, de comunitário, nem nada, mas é evidente que quando o público sai e as pessoas vão falar connosco, que aquilo foi uma pedrinha no charco. E então foi muita gente que vem super emocionada falar-nos sobre também a representatividade, que eu acho que é uma coisa também que é muito pronto, presente nos teus trabalhos e no tempero as mulheres vinham e muito emocionadas, muitas, ah, a dizer: eu vi-me, eu tive raiva, senti alegria, eu senti poder, eu senti-me triste, e eu acho que isso é a tal pedrinha no charco, né? Uhum, É um exercício de utopia, sim, emocionar-nos uns aos outros. Pois, uhum, sim, é trabalhar com as emoções e mexer, é, é uma pedrinha no charco, é. sim, sim, sim. Ter essa também ter essa direção conjunta, não Sim, é? Ter uma direção, mesmo que não se tenha um destino, mesmo sim. que tu saibas que aquilo que tu queres alcançar é muito maior do que alguma vez, seja conseguível, Uhum. caminhar para aí e o passo a seguir já é mais qualquer coisa. Sim. E é E eu ótimo quando tens mais pessoas que acreditam nisso, que vão contigo, tipo aquelas, as Anas, as Anas que que é incrível elas também oferecerem o seu corpo e a sua voz e tudo, e a sua energia, hum, a estas direções conjuntas que nós vamos descobrindo. só explicar que as Anas eram as 3 personagens, 3 mulheres que participavam no espetáculo do Tempero e e claro que isto é um corpo manifesto, não é? É um corpo que está em cena e que só o facto de elas estarem as 3, de serem as 3 Anas, de estarem as 3 numa tenda vermelha, já todo esse potencial simbólico, é potente. É potente em si, sim. E sim. Agora vamos voltar ao jogo, vamos voltar. Não, eu acho bonita, eu não sei porquê, não estava previsto que a palavra utopia tivesse assim tanto protagonismo, porque na verdade eu acho que o exercício de criar o tempero
e que acho que tem muito a ver com a tua forma de estar em comunidade, ali nós as 4 ou as 5, tem a ver com essa ludicidade também, com o prazer, e que Uhum. é uma desaprendizagem de toda a tua vida. Nós temos aqui um gap geracional, mas eh, da nossa geração havia há uma ideia de que as coisas só são valiosas ou só são válidas e preciosas se forem conseguidas com dificuldade, com suor, lágrimas, com noites sem dormir, e isto toldou-nos um bocadinho a perspectiva de saber que e quando estudamos teatro ao início, não, teatro é jogo, é brincadeira, mas depois temos esta ideia coletiva que o trabalho tem que ser duro e difícil, temos que sofrer, que há aqui uma tradição católica também, não é? Muito cristã, de Sim. sofrimento, e o processo do tempero, que foi essencialmente um processo, não é? Que o resultado é pequenino, para o processo foi exercitar a ideia de prazer, exercitar a ideia de respeito dos ciclos de cada uma, respeitar o, o, o tempo, não é? Sim, sim, a lentidão também foi super saboreado esse Sim, processo sim. e, e acho que tens toda a razão, acho que isso são só mesmo não há nenhuma relação entre o sofrimento, para mim, e a dificuldade e o sofrimento e as noites mal dormidas não são um mérito. Não se traz mais mérito do que fazer uma coisa que flui. Aliás, eu sinto que as vezes em que eu me sinto mais satisfeita com criações ou com um processo criativo é quando ele acontece sem esforço. É quando Uhum. quando a criatividade se manifesta sem esforço. Sim, E tenho saudade disso. Porque é só relaxar. Eu acho que é só relaxar e ver o que é que está. uhum. E aí não há nada, não tens de estar a puxar pela cabeça para encontrar soluções mirabolantes, nem propostas super originais. As coisas já lá estão. Só que isto não é assim tão fácil também. Isto não é muito fácil. Até porque nós estamos treinadas para o contrário, na verdade. Sim, Treinadas para o para fazer, rápido, eficazmente, não é? Estamos treinadas para isso, não estamos treinadas para a contemplação. uhum. Não, nada. E há muita culpabilidade Com nessa certeza. contemplação, há imensa culpa. E não tem de ser assim, não tem de ser. Mas claro, acho que o mundo não está preparado para pessoas para processos mais lentos. E Sim, acho que nesse sentido, o próprio processo do tempero também foi político. sim, Também foi, pela forma como foi feito, sem termos de estar a falar diretamente sobre isso. É isso também que eu queria dizer há bocado, que aquilo foi incorporadamente político e é uma coisa que se vê ou se pressente no espetáculo. uhum. E não tem de estar lá uma frase sobre isso diretamente, mas Sim, é uma energia que passa, uma atmosfera que passa e também uma relação que se sim, criou entre as pessoas que não estaria lá de outra forma. sim, sim, com Para certeza. Eu sinto o mesmo em relação a Bowling, sim. Bowling, que é isso, Bowling. que é um processo de um ano, um processo em várias esferas, não é? Uma esfera Sim, é super complexo. super complexo, entre artistas, educação, saúde, trabalho, e que depois isso dá um objeto que é um objeto que vai além do que é um espetáculo, não é? É vida. É Eu vida. acho que é um objeto que é vivido, que não é Sim, representado, é estar lá verdadeiramente com as pessoas que
que fazem parte Sim. e que faz parte quem quiser, pode ter entrado pela primeira vez há 2 anos atrás, quando começámos, ou no ensaio geral, Uhum. e entra. Sim, E mesmo assim eu acho que se consegue artisticamente muito bons resultados por um movimento que começou e depois que quem se junta a ele já apanha com ele e com toda a sua história. claro. Lenta, lenta, é uma história de ficar. Se calhar vou explicar só o que é o bowling, porque não Sim, acho que sim, sim. o bowling é um projeto de 2 anos que acabou agora. Mas agora vai ter ainda mais um ano que vai para outra vertente, mas é um projeto de arte de arte e comunidade, de dança, palavra, vídeo, música, que é feito no concelho de Odmira com os migrantes asiáticos que trabalham maioritariamente em estufas de agricultura intensiva. Um, crianças, adolescentes e adultos. Os adultos são maioritariamente homens, que vêm do Nepal, Bangladesh, Índia, dentro da Índia muitos do Punjab, e que agora há uma onda migratória gigante no Alentejo, por causa destas multinacionais que contratam trabalhadores, muitas vezes em más condições, para trabalharem para a agricultura. Então começar. E como Portugal é o país que oferece residência, onde é mais fácil, é o país da Europa onde é mais fácil arranjar um visto, então muitos migrantes usam Portugal como um ponto de entrada para a Europa e ficam Uhum. cá uns anos até conseguirem a nacionalidade e depois partem para os países nórdicos. Mas isso está a gerar uma onda, uma crise muito grande, habitacional, uma crise migratória e onde são levantados imensos preconceitos também, imenso racismo a acontecer, muita violência a acontecer, mas está a pôr Odmira e o Alentejo como parte completamente. A imagem do Alentejo que as pessoas que nós nos habituamos a crescer, que é a casinha branca com os velhinhos sentados por baixo do sobreiro, isso já não existe ali, naquela parte, naquela parte do Alentejo. E é mesmo parte de um mundo em completa metamorfose, e isso é super entusiasmante testemunhar o que é que está ali a acontecer, porque está mesmo, é mesmo presente, e é um presente muito vivo, muito rico, com o que trazem estas pessoas todas, e mesmo com o embate e com todos os problemas que isso traz, também traz imensa riqueza. Claro. E então Bowing atua aí, exatamente nesse encontro, nesse embate entre os migrantes que vêm e os portugueses que estão, e tenta, através da arte, estabelecer essas pontes entre aqueles que chegam, aqueles que já estão cá, e então o processo é de 2 anos, acabou agora, e foi uma estrutura repetida. De janeiro a julho, nós estivemos. É um processo que é dirigido pela Madalena Vitorino, coreógrafa, e a equipa nuclear é ela, a Inês Mel, que é uma bailarina, e eu, e que estou na área da palavra. E nós fazemos workshops e laboratórios. Fizemos muito nas estufas, nas próprias estufas, com os homens, ao longo do ano, e nas escolas também, e nas juntas de freguesia, com toda a gente que quisesse aparecer, entre janeiro e julho. E depois, de setembro a novembro, convidamos um elenco grande de artistas para vir, bailarinos, músicos, atores, que vêm trabalhar connosco um espetáculo com esta população, na rua. Um espetáculo de rua, o primeiro foi na Vila de São Teotónio e o segundo em Odmira. E participaram das 2 vezes cerca de 70 a 80 pessoas no espetáculo. Que sim, é uma loucura. Alguém descreveu isto como uma loucura lúcida, que eu adorei no primeiro ano. E depois fazemos 3 noites de espetáculo e vem imensa gente, e isso também gera uma coisa muito valiosa e preciosa, que é o encontro entre a população portuguesa e a população asiática nas ruas de São Teotónio, a tomar as ruas, todos misturados uns com os outros, que é uma coisa que nunca acontece. É uma coisa que acontece pouquíssimo. As pessoas não se olham na rua entre migrantes e portugueses. E mal falam, não falam.
em vilas onde já há mais asiáticos do que portugueses. Claro. E pronto, é completamente, é uma imersão neste mundo de culturas e mosaicos culturais infinitos, porque também não são só, à medida que vamos dando tempo a este projeto e a essa direção que nós queremos seguir. Por acaso estava mesmo a pensar nisso nestes dias, que é as intenções e a direção e a atitude utópica pode estar lá, mas se não houver o tempo para ficar e o tempo para ficar com os problemas com alegria e prazer, então não se percebe nada, faz-se pouco, consegue-se fazer pouco. E mesmo 2 anos foi pouquíssimo, não foi nada. E já se viu que foi um efeito exponencial que teve nas relações e nas amizades criadas e nos efeitos que tivemos nas pessoas. Mas o valor do tempo e da lentidão e de ficar e de viver com estas pessoas é mesmo valioso. E é das coisas mais valiosas que eu tirei deste projeto, que é ficar Uhum. com uma coisa. Que lindo. Quase que podíamos acabar aqui, não é? Porque foi agora. Mas eu ainda tenho muitas curiosidades sobre ti. Bem, podemos avançar aqui uma coisa que eu acho muito curiosa, que é como é que na tua biografia aparece que escreves que num dos projetos que escreveste em colaboração com as Pedras da Falésia? Eu Sim, li as aqui pedras, várias as várias amigas. e pensei, É verdade. isto é a Matilde. A Matilde é esta pessoa, é a pessoa que escreve em colaboração com as pedras que caem da falésia. Pois, as minhas amigas pedras. Eu tenho muito, muito, muito amor pelas pedras, especialmente pelas pedras ali daquela região onde eu vivo. Eu adoro pedras e eu vivo ao pé de uma falésia, eu vivo num monte ao pé da praia, à frente do rio, de Odeceixe, e vou muitas vezes em passeios na base da falésia. E até uma praia secreta, que é onde se tens de subir um bocadinho da falésia, desce e depois vai-se a nado e vai-se ter a uma praia só de pedras roladas, pretas, que são pedras muito características da Costa Vicentina, pretas com riscas brancas, que parecem, às vezes parecem mesmo, parecem obras de arte, parece que alguém pensou aquilo. E eu sinto que essas pedras são hipersensíveis. Elas sentem de uma forma muito não humana e encerram dentro de si imenso potencial de pedra. E eu adoro, sei lá, e acho que a pedra é o objeto, não é? É tipo o primeiro objeto, é a coisa mais básica e essencial e compacta e tem dentro de si todo um mistério também, toda uma vida interior, tem uma imensa vida interior e sei lá, e a pedra é pedra por dentro e por fora. Há tanto para dizer sobre as pedras e sobre aparentemente coisas que ignoramos tanto e que pisamos e que estão, mas que são altas companheiras e eu apanho-as, eu faço coleção que não é uma coleção, porque eu vou nesses périplos para essa praia secreta e às vezes trago uma pedra comigo e eu adoro fazer essa viagem de volta para casa a carregar uma pedra e a sentir o peso da pedra e às vezes são pesadas, são assim grandes e eu encontro os lugares no corpo onde elas encaixam melhor. E vou subir o monte até a minha casa e depois elas ficam um tempo em minha casa, tipo hóspedes, e depois vou levá-las outra vez de volta. E acho que isso é uma prática que é como escrever, Sim. ou como uma arte marcial ou uma dança, mas traz-me um movimento interno e externo também, porque é mesmo uma travessia, muito apaziguador e inspirador também.
Sim, sim. E esse trabalho eu usei as pedras para falar sobre o horizonte, que chamava-se Horizonte Próximo, e Uhum. fui apanhar pedras que tinham só um risco branco, porque há umas que têm imenso e estão cheias de arabescos. Estas tinham só um, e eu liguei-as a todas como um cadáver ski, Uhum. e depois levei-as às escolas do Conselho de Odmira, às escolas de Santo António, fiz assim um périplo pelas escolas num programa que se chama Miragem, que também é da Madalena Vitorino. E depois os alunos e as crianças puxavam para si, com redes de pescadores, esta linha que eu punha de pedras, e cada pedra era uma palavra de uma língua nova que eles inventavam. E depois jogavam com as pedras e formavam frases Uhum. diferentes, numa língua com sons inventados por eles. Que lindo. Uhum. Que lindo. Eu adoro pedras também, então fico muito curiosa. Fiquei muito curiosa quando eu li. Muito lindo. E eu também sou obcecada por poesia sobre pedras, poemas sobre Uhum. pedras. E o Daniel, acho que o Daniel Faria, tinha uma frase que era, não estou a parafrasear, mas é preciso levantar a pedra para compreender. E acho Uhum. que isso é tão precioso, porque é mesmo, eu gosto mesmo de sentir aquele peso e aquela Uhum. sensibilidade de pedra. Sim. Hum, sim. E depois a Cecília Meirelles, a poeta brasileira, dizia que a ternura dela estava nas pedras. Ai, que lindo. E a Matilde Real, no espetáculo Tempero, disse que as mulheres são pedras. E depois diz: "Não, o que está por baixo das pedras". Ela já nem se lembra do sim. Lembro. Olha, Matilde, já estamos aqui quase há 1 hora à conversa. Olha, diz-me uma coisa, atuas, como mulher multifacetada destas áreas todas, hipersensível ao mundo, quem são as tuas referências? Ou foram as tuas referências e agora quais são? De todas as áreas, cinema, artes plásticas, enfim. Hum, Hum, sim, tu tinhas-me feito esta pergunta para eu me preparar para ela. Ainda eu pensei só um bocadinho, mas eu não consigo bem dizer. Sim, há referências que atravessam, sim. a minha vida, desde pessoas que eu conheci, como os meus avós, a pessoas como a Clarice Lispector, que sempre estiveram lá e ela assombra, ela é uma referência que assombra. Hum, mas sempre que eu a leio, apetece-me parar de lê-la e escrever. Ai, isso é Ela tem esse efeito sobre mim, de impulsionar, de também eu querer entrar pelos interstícios das palavras que ela vai buscar esse sítio, às vezes escuro e úmido. Mas ela é uma grande referência para mim, a Clarice. E depois, outra grande referência é um xamã da Amazónia, que se chama Davi Kopenawa. Já conheces? Já não. ouviste falar? Ele é xamã de um povo, ele pertence a um povo que são os Yanomami, e ele foi escrito um livro que se chama A Queda do Céu, entre ele e um antropólogo que se chama Bruce Albert, Uhum. que viveu com essa tribo, com esse povo dos Yanomami, desse povo indígena, no Brasil, e às tantas, nos anos 90, o Copenau disse-lhe: Eu agora vou-te dar um presente, que é. Vou dar um presente, no fundo, a toda a civilização ocidental, que é toda a história e cosmologia e cosmogonia do meu povo. Então, sentaram-se os dois e durante décadas este antropólogo gravou o Davi Copenau a falar e depois compilou tudo neste livro que é A Queda do Céu. E chama-se A Queda do Céu porque os Yanomami acreditam que o céu está, que a terra segura o céu por estacas invisíveis, feitas de metal. E o que está a acontecer é que os homens brancos, a civilização ocidental, está a escavar a terra e essas estacas estão Afundar. a tremer e a cair. Então há uma profecia no povo Yanomami de que o céu vai cair. O céu vai cair. E
toda a forma como eles olham o mundo e olham os outros e o outro é de uma generosidade tão grande, tem a ver com a ideia de antropofagia, de assimilar o outro em tudo aquilo em que ele é diferente. Porque quando chegou lá o homem branco, quando os Yanomami houve o primeiro contacto, foi também através de missionários, houve muitos missionários a ir e a pregar a religião católica, e a dizer aquilo em que vocês acreditam que é um espírito criador chamado Omama e os chapiris, que são pequenos espíritos da floresta, não existe, isso não existe, e o que existe é Jesus, Satanás e Deus Nosso Senhor. E eles, em vez de dizerem não, isso está errado, disseram ok, isso existe, Deus existe e Jesus existe, mas são primos dos nossos deuses. E não são da Amazónia, são dos lugares frios. E aí os lugares frios obedecem a essas regras, mas aqui obedecem ao primo, que é o Mama. E eu acho isto de uma generosidade enorme. Então é uma enorme referência para mim, o Copenau, e tudo aquilo em que ele se sustenta e acredita. Uau, que lindo. E depois, posso falar só mais uma referência que tem sido muito importante para mim? Claro. Para aí há 2 anos para cá, que era uma artista também muito xamânica e cheia de luz, que eu não conheci. Ela morreu em 2019, era portuguesa e chamava-se Mumtaz. E era uma artista que trabalhava com poesia em todas as suas diferentes formas. Poesia visual, ela fazia performances, escrevia, fazia bordados, muitas coisas com as mãos, ela trabalhava muito com as mãos e ela é um exemplo há muito pouco sobre ela, há muito pouco escrito sobre ela, acho que ela foi sempre... nunca procurou muita atenção, e só teve uma exposição grande em vida, e eu só a conheci, só ouvi falar dela depois dela ter morrido. E era de Lisboa. Mas ela é um exemplo de como se pode, mesmo vivendo na cidade, ou ela viveu em muitos sítios, mas mesmo vivendo na cidade ou fazendo parte desta sociedade, se pode ser na mesma muito selvagem e livre. Que lindo. E é uma ótima referência para mim. E acho que inspirou-me imenso o tempero, inspirou imenso o tempero. Sim, sim. Matilde, vamos já terminar, que estamos aqui com conversas infinitas, como as cerejas, não é? Mas eu gostava de te perguntar, assim, para finalizarmos, assim, perguntas de resposta rápida. Então, para terminarmos, que é, o que é que tu dizes à folha em branco? Um grito! Um sonho. Um sonho, viver debaixo d'água. O que é que a escritora Matilde diz à Matilde? Não existo. O que a performance Matilde diz à Matilde? Bora brincar? Tinha certeza que tu ias dizer assim. O que é que a ativista Matilde diz à Matilde? Que o segredo está nos detalhes. Que lindo, Matilde. Obrigada. Obrigada a ti, obrigada. É muito bom sempre conversar contigo, estar contigo e és uma inspiração mesmo. Obrigada. Tu também, Susana, imenso, imenso. Vamos continuar por aí a fazer coisas bonitas. Vamos. Obrigada por este convite e pela nossa colaboração também, que foi super importante para mim e decisiva a partir de agora também. Que lindo, olha. Obrigada, Matilde. Beijinho muito grande.